Muito boa noite. Um prazer estar com amigos. Somos como fios, né? E a amizade como os nós. O nós é sempre mais forte que o fio. Porque com amizade nós vamos formando redes. Redes que nos nutrem por pescar, redes que nos fortalecem, redes que nos dão segurança ao cair, como nos trapezistas. Que seriam dos trapezistas se não tivessem redes de proteção, não é? E nós caímos, efetivamente caímos. É quase inevitável. Então tenhamos redes, porque elas nos protegerão. Muito prazer ter vocês, meus amigos, minhas amigas. Contem comigo como eu quero contar com vocês. Hoje damos continuidade ao estudo da alma humana, que nos favorece assim fora como dentro, assim para os outros como em nós mesmos, discutindo, conversando, investigando, estudando o nosso lado sombra. Ai daquele que não reconhecer e não buscar conhecer o seu lado sombra, porque é o diagnóstico que nos abre a cura. Temos conversado sobre a crueldade e vamos conversar hoje ainda sobre crueldade e evolução. Os espíritos nos haviam dito que a crueldade, como todas as coisas cruas, se deve à falta de evolução, à falta de conhecimento, à ignorância. O que nos remete à questão da crueldade e da evolução. Como compreender a crueldade como estado primitivo, como ignorância? E como conceber que a crueldade ficará ou fica diante da evolução? Não é interessante, imprescindível estudarmos exatamente porque a humanidade da Terra toda faz agora uma evolução, a transição planetária. E para nós nos habilitarmos à transição planetária, claro, precisaremos de uma transição individual. E como pela mensagem dos amigos espirituais, a crueldade, o crime, a maldade não terá lugar na Terra, na nova Terra, na Terra mundo de regeneração, esse deve ser um dos nossos maiores e mais importantes temas de estudo. Vamos lá? Questão 755 do capítulo 6º da terceira parte, que diz, capítulo 6º, Lei da Destruição. E a questão 755, Kardec formula da seguinte forma: como se explica que no seio da evolução mais adiantada, às vezes se encontrem seres tão cruéis quanto selvagens? E a resposta é do mesmo modo que numa árvore carregada de bons frutos se encontram também frutos estragados. Esses frutos, se quiserem, são como os selvagens, que da civilização têm apenas a aparência. São lobos perdidos em meio às ovelhas.
espíritos de um grau inferior e muito atrasados podem encarnar entre homens adiantados, na esperança de também se adiantarem, mas, se a prova é muito pesada, a natureza primitiva prevalece. Muito interessante, não é? Deus se serve da diferença, situando um espírito que precisa se desenvolver em arte numa família de artistas. E assim, o espírito que precisa fazer uma evolução moral, uma evolução espiritual, pode também renascer no meio, numa família de seres mais evoluídos. E como se explicar então que haja esse mais atrasado no meio dos evoluídos? Exatamente pelo uso que o projeto pedagógico de Deus faz da diversidade, de forma que opera, que ensina, que cura pela diversidade, colocando cada um num meio que nos influencia positivamente no sentido que nós mais precisamos. Além disso, é possível pensar um outro aspecto, é necessário pensar. Ocorre que nós temos uma visão superficial, ocorre que nós temos uma visão materialista. E às vezes, as civilizações que nós julgamos mais adiantadas são apenas aquelas que têm tecnologias melhores, que têm o verniz da civilização, que têm os trajes da religião arrogante, mas que nada disso sinaliza para efetiva superioridade. Podemos dar como exemplo a Alemanha nazista. Teatros, filósofos, artistas estavam por toda parte. Tecnologias as mais avançadas. Os navios, os submarinos, os aviões de Hitler estavam, no mínimo, entre os melhores, se não os melhores da Terra. Os tanques de guerra. Mas não basta termos tecnologia, não basta termos conhecimento, não basta termos talentos. É preciso colocar as nossas capacidades a serviço da luz, da expansão e do bem. Na política, no crime, nas guerras. Isso é tão evidente que grandes mentes se dispõem a péssimos trabalhos. Há filósofos que fizeram a apologia ao suicídio. No nazismo se usava a ciência avançada para as piores coisas. O holocausto judeu, foi elaborado com base na eugenia, que é uma maneira de manejar rebanhos de forma a preservar as melhores cargas genéticas. O que nos rebanhos fica muito claro, entre os seres humanos, era apenas uma tese oportunista para assambarcar o dinheiro, o controle das joias, do ouro que estava
ontem como está ainda hoje, em grande parte, nas mãos de judeus. Foi a inveja, foi o roubo, foi o oportunismo, para os quais a ciência serviu apenas de um verniz, de uma ideologia, de uma justificativa. Interessante, não é? Então, como se explica que no seio da civilização mais adiantada, às vezes se encontram seres tão cruéis como selvagens? A resposta é do mesmo modo que numa árvore carregada de bons frutos se encontram também frutos estragados. Espíritos de um grau inferior e muito atrasados podem encarnar entre os homens adiantados, na esperança de também se adiantarem, mas se a prova é muito pesada, a natureza primitiva prevalece. Civilizações muito adiantadas do ponto de vista da tecnologia, do ponto de vista da filosofia, foram exilados para a Terra. Os egípcios talvez sejam os mais avançados entre os exilados, e mesmo assim foram exilados. Por quê? Porque faziam mau uso do seu conhecimento. Como tantos grupos, tantos países fazem ainda hoje, evidentemente, nessa transição planetária. Pergunta 756. No futuro, a sociedade dos homens de bem estará livre dos malfeitores? A resposta é: a humanidade está em permanente progresso. Esses homens dominados pelo instinto do mal e que estão deslocados entre as pessoas de bem, desaparecerão pouco a pouco. Assim como o grão estragado é separado do bom depois de peneirado. Eles renascerão em outros corpos físicos e, como terão mais experiência, compreenderão melhor a diferença entre o bem e o mal. As sucessivas vidas são sucessivas oportunidades. É o que Jesus quis dizer com a necessidade de perdoarmos 70 vezes, 7 vezes. O homem, continuou os espíritos na resposta aqui à pergunta 756, se no futuro as sociedades estarão livres dos malfeitores. O homem tem um exemplo disso nas plantas e nos animais que ele conseguiu aperfeiçoar, desenvolvendo neles qualidades novas. Somente após muitas gerações é que o aperfeiçoamento se torna completo. Esse quadro é a imagem das diversas existências do homem. Então, na melhoria genética, na introdução de novas espécies, de novas cepas nos vinhedos, por exemplo, é preciso de uma série de gerações para consolidar as características obtidas do cruzamento entre espécies. Da mesma forma, comparam aqui os espíritos para nós, também precisaremos de diversas vidas para consolidar avanços conquistados numa certa existência, num certo campo. Especialmente os avanços de ordem moral, de ordem espiritual. Não é interessante? Muito bom. Como essa compreensão nos expande o entendimento. No livro A Gênese, Kardec compara a transição planetária a um batalhão de 1000 homens que tivesse algumas centenas
de maus soldados, e cuja transformação se desse com a mudança, com a saída de soldados, desses soldados maus, e a entrada de soldados bons. Mas gradativa, de 10 a 10, 20 a 20, de forma que o batalhão tivesse sempre seus 1000 soldados, mas que gradativamente ele se tornasse completamente bom, completamente saudável. A transição planetária já se desenvolve há muito tempo, séculos na verdade, na Terra. Pode-se dizer que ela tenha começado com Jesus, por exemplo. A ciência diz que o Homo sapiens sapiens, a nossa espécie, está na Terra há 200.000 anos. Jesus veio apenas há 2.000 anos atrás, situando a sua influência apenas nos últimos 20 séculos, que são nada perante os 200.000 de existência da humanidade, não é verdade? Veja como é interessante. De lá para cá, não apenas sob os ensinamentos, mas sob o exemplo, e não apenas ainda sobre os ensinamentos, o exemplo, mas também sobre a renovação energética que representa a encarnação na Terra de um ser de tão alta hierarquia. Desde aquela época, desde há 2020 e tantos anos atrás, espíritos cruéis, espíritos encharcados de mal, atolados de mal, têm sido remetidos a outros planetas que começam o seu ciclo de provas e expiações para que a Terra possa, em poucas décadas, começar o seu ciclo de regeneração. É assim que as mudanças vão se dando, sem necessidade de grandes catástrofes, ainda que algumas delas aconteçam, gradativamente, de acordo, dando oportunidades aos seres mais trevosos, mas conduzindo-os a outros planetas assim que eles mostram incapacidade de aproveitar essa transição e, por outro lado, uma capacidade de atrapalhar a transição dos demais se permanecerem aqui. Ao contrário do que supõe o senso comum, não se trata de punição. Mesmo nas escolas da Terra, a retenção de alguns para a repetição das lições e a promoção de outros não é punição nem prêmio, é apenas uma readequação pedagógica. Porque é antiprodutivo, chega a ser cruel, tanto colocar um aluno que ignora a matéria do estágio anterior num estágio mais avançado, fazendo com que esse ignorante caia na sua própria autoestima, se deprima, quanto colocar um ser mais avançado, um aluno que já aprendeu, para repetir as mesmas lições. É desestimulante, fará com que ele
tenha ânsias de desistir. Então, a gestão da educação precisa promover testes ao final de certos ciclos para propiciar a cada grupo de alunos o melhor ambiente, o ambiente mais adequado ao seu estágio de aprendizado. É simplesmente isso. Colocar cada um no seu lugar. Para isso é preciso provas. Para isso estamos vivendo provas. Porque não será por rótulos. Eu sou cristão, eu sou católico, eu sou espírita, que os seres serão avaliados. Como anunciou Jesus, nem todos aqueles que disserem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas sim aqueles que fizerem, que praticarem a vontade do Pai. Que assim seja para todos nós. Saudemos então os amigos que estão conosco nesse dia de expansão da compreensão de nós mesmos, dos outros, da crueldade humana, da evolução. Mônica Silva, expressando sua gratidão, assim como Gugu Souza. Desculpe. Sônia Bonfim, saudando a todos. Simone Magalhães, Emir Cajazeira. Mônica Silva, lembrando dos amigos encarnados e desencarnados, assim como dos humanos que tanto precisam da paz no mundo, das vítimas dos desastres climáticos pela reconstrução do Rio Grande do Sul e pelas vítimas do acidente do avião e suas famílias, diria eu, para que as vítimas sejam recebidas com muito amor e luz e para que esse mesmo remédio, amor e luz, seja dado, administrado aos familiares, para que eles encontrem um caminho, para que eles sublimem a sua dor, expandindo para outras pessoas que também são exercícios de amor para eles. Que assim seja. André Salvatore, boa noite. André Santos, boa noite. Mônica Silva, boa noite. Sayonara Angélica, boa noite. Um prazer estar com todas vocês, todos vocês. Amanhã continuaremos nosso estudo, passaremos a estudar as violências, o duelo mais especificamente. Esse tema tão recorrente, tão próprio do ser humano e tão necessário de ser estudado para todo aquele que quer se pacificar. Um grande abraço a todos, um prazer aprendermos juntos, ótimo final de dia para todos e que toda a Terra se abra ao autoconhecimento como estamos fazendo aqui. O que, aliás, deve contar com a sua ajuda. Compartilhe, transborde, espalhe, multiplique a luz, multiplique o bem, multiplique a boa vontade. Muito prazer, muita paz e bem. Até amanhã.